gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estou vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise para fazer mais uma sessão que irá corresponder à playlist referente às mulheres histéricas. E para esta playlist eu trago a indagação de uma seguidora que é fã desta playlist, que gosta, né, dos vídeos que eu gravo para tal. Então, ela me mandou um e-mail fazendo algumas perguntas, perguntas estas, as quais são alvos de dúvidas para ela, né? E por isso ela deseja que eu faça uma elucidação concernente a tal feito, para que assim ela possa ter uma compreensão clarificada. Mas ela diz o seguinte, ela diz que ela lê bastante, né, sobre as mulheres histéricas, lê bastante sobre esta estrutura, e ela conta que em vários artigos ela se deparou com o fato de que a mulher histérica ela é munida por uma certa inibição na área genital, né? E ela quer entender um pouco isto porque ela salienta no e-mail que ela não se identifica, ela se identifica com várias peripécias que eu elucido referente à mulher histérica, mas neste ponto em específico, ela salienta que não se identifica nisto porque, enfim, ela gosta do sexo, ela curte o sexo, né? E não é abarcada por esta inibição na área genital. Para além disto, ela salienta que a mente dela funciona como a área genital. Ela diz que sente muito prazer em aprender. Ela diz que sente muito prazer quando ela, enfim, quando ela absorve novos conhecimentos, né? E aí ela pergunta, Caio, é possível um ser humano, um ser histérico, no campo do mental, é possível a mente ser uma mente histérica, né? E ela diz mais, olha, eu sinto muita atração por pessoas que são intelectuais, por pessoas que são inteligentes. Eu sinto tanta atração que eu chego a fantasiar um sexo com elas. Eu chego a querer, de fato, a transar com elas. Você pode fazer uma explanação referente a essas questões, né? É o que ela me pede no e-mail. Pois bem, eu irei sim elucidar, né? Irei esmiuçar as questões que ela traz aí neste e-mail. Pois bem, as mais diversas literaturas psicanalíticas, né, fala mesmo desta inibição genital. E engraçado que é comum receber esse tipo de questionamento por parte das mulheres histéricas, né, das mulheres que se identificam, que identificam a sua personalidade fundamentada nesta estrutura. Né? E aí elas me fazem muita pergunta nesse sentido, né? Porque a mulher histérica, obviamente, é uma mulher muito fálica e assim, elas tendem a perguntar, fazer perguntas referentes, né, às questões do sexo, às questões eróticas e enfim, né? Pois bem, essa inibição genital, ela não se refere ao fato de que a mulher histérica não gosta do sexo, sabe? Quando a literatura psicanalítica fala desta inibição genital, há de ser uma referência ao fato de que a mulher histérica não gosta do sexo pelo sexo, entende? A mulher histérica não gosta do sexo pela questão do coito, sabe? Pela questão da pornografia, pelo simples ato de gozar organicamente, sabe?
ou de satisfazer o seu companheiro ou a sua companheira, enfim, não é nada referente a essa questão em si. Ou seja, eu digo que não é nada. Quando a literatura ela fala dessa inibição genital, não é, vamos dizer que, dizendo que a mulher histérica não faz questão do sexo, sabe? É dizendo que ela não faz questão do coito, é do ato pelo ato. Inclusive, ela sente nojo do sexo. Isso na dimensão do inconsciente, tá? A mulher histérica nem sempre vai ter consciência disto, mas ela sente nojo do sexo, né? Por quê? Porque quando o sexo ele acontece única e exclusivamente pelo coito, pela pornografia, isso causa nela uma repugnância. Por quê? Porque a mulher histérica, ela é, de fato, cheia de minúcias. É uma mulher envolvida por muitos paradoxos. Na medida que ela gosta do sexo, ela também não gosta do sexo. Mas existem os pormenores que a faz gostar do sexo. Existem os pormenores que a faz ter nojo do sexo. Entende? Então, a mulher histérica, ela traz detalhes que muitas vezes não são passíveis de compreensão pelo senso comum e inclusive por ela mesma. Ela tem certos sentimentos, certas sensações, certos comportamentos que para ela soa muito estranho. E aí ela fica se perguntando, né? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou agindo dessa forma? Mas por que, enfim, por que isso está me acometendo, né? E aí, o que é que acontece? Essa falta de compreensão em torno da mulher histérica faz com que o senso comum muitas vezes a trate como louca, né? Como mulheres loucas, desvairadas e muitas vezes até mulheres, enfim, acometida pelo, vamos dizer que, acometida por atitudes demoníacas, porque de fato enxergam a mulher histérica como uma mulher, enfim, escandalosa, como uma mulher, sabe, vulgar, entende? O senso comum e muitas vezes até a própria medicina, vamos dizer assim, enxerga essas mulheres como mulheres bipolares, né? Mulheres borderlines, mulheres depressivas, né? A Rudinesco, ela vai falar sobre isso no livro Por que a Psicanálise. Ela traz minúcias explicativas referentes à questão de muitas vezes as mulheres serem mesmo tratadas pela medicina, pela psiquiatria, né, como mulheres bipolares, mulheres borderlines, porque a intenção é tratar por via medicamentosa mesmo, porque é mais rentável para o capitalismo farmacêutico, para a indústria farmacêutica, vamos dizer assim, né? Porque a mulher histérica, ela, na época de Freud mesmo, século XIX, ela era tratada única e exclusivamente por meio da fala, né? Por meio da associação livre, por meio da análise. E hoje meio que distorcem, né? Os movimentos, o comportamento, os sentimentos, as atitudes das mulheres histéricas, justamente para enquadrá-la em uma tipificação de transtorno que venha a ser passível de ser tratado por meio de medicação. A gente sabe, né, que rola de fato tudo uma estratégia mesmo por meio da indústria farmacêutica, né? Há muitos médicos, psiquiatras, né, que têm aí vínculo estreito, associativo
com essas indústrias, né, para vender mesmo e em cima disso ganhar comissão, né, vender mesmo a medicação e por aí vai, sabe? Mas isso é um papo para um outro vídeo de modo mais minucioso. Como eu disse, isso não é isso, esse tipo de coisa não estou falando aleatoriamente, sabe? É uma das referências na psicanálise, como eu falei, a Elizabeth Roudinesco, ela traz essas questões no seu livro Por que a Psicanálise? Pois bem, o que acontece é o seguinte, as mulheres histéricas, elas erotizam a figura de suposto saber, sabe? Elas tendem a erotizar a figura de suposto saber. Por quê? Porque ela é fálica mesmo, ela vive em uma eterna busca pelo falo, sabe? Onde o falo é este objeto imaginário que, assim, que compõe o imaginário no sentido de que é um objeto que, ao ser encontrado, ele vai aí suprir a falta do sujeito, né? Então, é um objeto que está muito presente no imaginário da mulher histérica. E vale salientar que há de ser um objeto que não existe no campo do real. É impossível você chegar a ter acesso a um objeto que vai suprir todas as tuas faltas, que vai te tornar, né, um ser humano pleno, um ser humano completo e enfim. Então, o sujeito vive mesmo uma constante falta. Só que no imaginário da mulher histérica, ela vai encontrar esse objeto que vai dar conta, né, da sua falta. E por isso há uma constante busca pelo falo, sabe? E aí o que é que acontece? Quando esta mulher encontra uma figura de suposto saber, como é que o inconsciente dela vai funcionar, né? E aí trazendo a questão de a garota ter perguntado, né? Ter elencado essa questão, né, da mulher histérica, de ela, enquanto uma mulher histérica, sentir muita atração por pessoas inteligentes, né? O que é que acontece? Quando ela se vê diante de uma figura de suposto saber, como que o inconsciente dela funciona a ponto de promover essa intensa atração, né? O inconsciente dela vai dizer o seguinte, olha lá, aquela figura ali do saber vai saber tudo sobre os seus desejos, sabe? É assim que o inconsciente funciona. Só que como conscientemente ela não tem acesso a este discurso do inconsciente, isso irá se reverberar em uma atração significativa pela pessoa que ela considera inteligente, né? Então, imaginariamente, ela quer ter todos os seus desejos satisfeitos, né? Por quê? Porque ela não suporta a falta, né? E por isso ela vive nessa busca constante. Imaginariamente ela quer encontrar, mas como ela é uma mulher paradoxal, ela na verdade não quer encontrar, entende? Conscientemente, vamos dizer assim, quando abarcada pela falta, ela quer muito algo que dê conta da sua falta. Mas inconscientemente ela não quer encontrar este objeto, né? Ela não quer encontrar esta satisfação plena. E por quê? Né? Por quê? Porque se ela encontra esta satisfação plena, isso aí a mata enquanto sujeito. Por quê? O que é que move o ser humano? É o seu ser desejante. E o que é que faz o ser humano ser abarcado por um ser desejante? É a falta, né? Então a falta o abarca de desejos. Os desejos movem o ser humano para a vida. Então,
O que mantém esta mulher desejante é a falta, sabe? Pois bem, ela vive nessa busca e quando ela encontra ali uma figura que na mente dela é uma figura do saber, o inconsciente dela pira de fato. E ela realmente fantasia esta pessoa. Ela erotiza, sensualiza essa pessoa. Ela sexualiza essa pessoa e ela quer transar com essa pessoa. Mas não é pelo coito. E é aí que entra a questão da inibição genital. Não é pelo coito, não é pelo simples ato de transar por transar. Não é pelo sexo, não é pela pornografia. É por uma questão fantasiosa. Ela fantasia eroticamente, mas não de modo pornográfico, né? Então, nos apanhados psicanalíticos, é possível perceber que, de modo recorrente, a histérica se apaixona pelo analista. A gente vê isso até em filmes e tal. Tem uma série dos Estados Unidos, que agora eu esqueci o nome, porque eu assisti essa série online na época da faculdade. Eu comecei a assistir no primeiro período. Eu descobri esta série e a série tinha o seu enredo em torno de atendimentos analíticos, psicanalíticos. E uma das pacientes era uma mulher extremamente histérica e ela se apaixona pelo analista, né? Então, a mulher histérica, ela olha para o analista e ela pensa, cara, ele sabe muito sobre mim. Então, ele sabe tudo dos meus desejos. E como ela quer suprir as suas faltas, ela demanda sobre o analista a expectativa de que ele possa, de fato, suprir as suas faltas, entende? E aí ela erotiza mesmo, sexualiza, quer transar com o analista, mas digo e repito, não é pelo sexo, não é pelo ato do coito, não é pela pornografia, é pela inteligência mesmo do cara, é por ela encontrar ali uma figura do saber, mas na verdade é um suposto saber. Por que um suposto saber? Porque nem mesmo o analista vai saber tudo, vai chegar a saber tudo sobre esta mulher, entende? Então, inconscientemente, ela pensa, ele sabe tudo dos meus desejos e é disso que eu preciso. Eu preciso de alguém que compreenda os meus desejos, que compreenda as minhas faltas, né? Mas o que é que acontece? Ela não quer ser submetida à satisfação plena. Então, como ela encontra ali uma figura que para ela é um Deus e nas mãos desse Deus está toda a sua completude, né? Se ela chega de fato a se envolver com esse cara, ela tende a perder o encanto, como aconteceu nessa série que eu falei para vocês. Ela se apaixona pelo analista, ele chega a se apaixonar por ela também, ele resiste até enquanto pode, mas chega um momento que ele, assim, que ele de fato entrega os pontos e se mostra de fato apaixonado também por ela. Mas aí é o momento que ela começa a perder o interesse por ele, sabe? Começa de fato a perder o interesse por ele, porque assim, ele começa a dar atenção demais. Se eu não esteja errado, ele chega a ir atrás dela, na casa dela, chega a tentar alguma coisa com ela. Então, tipo, ela começa a ter uma certa repugnância por aquilo. Por quê? Porque o inconsciente dela não quer encontrar o objeto que venha dar conta de satisfazê-la plenamente, sabe? Então, assim, a inibição genital corresponde ao fato de que ela não procura o sexo pelo coito, sabe? Eu falo muito da mulher histérica porque isso é um movimento muito recorrente na mulher histérica. Mas, obviamente, que a gente tem que levar em conta a singularidade e a subjetividade das mulheres histéricas. Então, assim, acontece de uma ou outra ter um movimento diferente. De repente, encontra um cara que ela
sente uma atração significativa pelo cara, ela vê ali uma figura de saber, ela se apaixona, o cara corresponde, beleza, ela se envolve e se mantém apaixonada por ele. Talvez por alguns movimentos dele que faz com que ela entenda que não, que ele não é um Deus e ainda deixe na falta, entende? Ainda a deixe faltante. E aí ela se mantém, sabe? Apaixonada por esse cara, se mantém com esse cara, entende? Falando sobre isso de que a mulher histérica ela tem uma inibição genital, né? Pelo fato de não pensar em sexo pelo coito, pela pornografia, mas por coisas além. Eu lembrei de um comentário que uma pessoa fez uma vez, foi até uma mulher, não lembro em que vídeo foi algum vídeo eu falando de mulheres histéricas, e ela generalizando, dizendo que toda mulher histérica gosta de homem casado, né? E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Pelo fato, né, da mulher histérica ser muito acometida por esse movimento de buscar o que lhe falta, mas de não querer encontrar o que lhe falta. E aí essa teoria é pelo fato de que, tipo, se ela se envolve com um homem casado, ele deixa ela faltante, porque ela não é a prioridade dele, entende? Mas isso é, tipo, pensamento de senso comum, sabe? Isso vai depender da singularidade e da subjetividade desta mulher, e não do fato de ela ser ou não uma mulher histérica, sabe? É por isso que eu digo, a mulher histérica ela é muito, vamos dizer que banalizada, ela é muito vulgarizada, porque não é por aí, sabe? Inclusive a minha noiva mesmo é uma mulher super histérica, entende? E ela já me falou diversas vezes, né, que jamais ela se envolveria com um homem casado, nem mesmo quando ela era solteira, ela nunca se envolveu com um homem casado, ela nunca ficou com um homem casado, pelo menos não que ela saiba, né, porque a gente sabe que tem caras aí que enrola, diz que é solteiro, cai na noitada, fica com uma, fica com outra, e às vezes a mulher fica sem nem saber que o cara é casado. Mas ela disse que, em sã consciência, nunca se permitiu ficar com um cara casado pela sororidade mesmo, pelas outras mulheres, pela irmandade, né? Então não é uma regra geral uma mulher histérica ficar, se envolver, né, permanecer em um relacionamento com um homem casado, entende? Bom, é isso, eu acho que eu dei conta, né, de responder a indagação da garota, né? Acho que respondi a questão da inibição na área genital. Essa inibição é pelo fato da mulher não gostar, da mulher histérica, não gostar do sexo pelo sexo, são coisas além. E aí ela fala que sinto prazer físico em aprender. É possível ser histérica no campo mental? Bom, a histeria ela tá no aparelho psíquico, né? Ela tá no modo de funcionamento do aparelho psíquico. Então, sim, a mulher histérica, ela é mentalmente histérica, ela não é genitalmente histérica, entende? A histeria não tá na genitália, tá realmente no modo de funcionamento do aparelho psíquico. E como a mente, ela compõe o aparelho psíquico, então sim, a histeria, ela tá no campo mental, né? E aí respondi também, né? Quadro da histérica se apaixonar por pessoas inteligentes. Então, na elucidação, dei conta, né, de explicar todas estas dúvidas, tá? É isso, gente. Aqui no comentário do vídeo em destaque, você vai encontrar informações adicionais. Eu estou ministrando um curso livre, um curso de aprendizagem de psicanálise lacaniana. O link vai estar aqui no comentário, em destaque, na descrição do vídeo. Você pode acessar que você será direcionado à página do curso e lá você vai entender como que funciona o curso, tá? Estou fazendo um curso bem completo na área da psicanálise lacaniana, certo? É um valor simbólico, está no valor de R$ 50 por mês para você ter acesso
ilimitado. O curso também é ilimitado, tá? Já estou aí no terceiro módulo do curso, certo? E confere certificado de hora complementar. Então, cada módulo confere um certificado, certo? Abarcado por 20 horas complementares, entende? Então, acessa aí o link para que você possa, de fato, ter um conhecimento abrangente de como que funciona o curso, tá bom? É isto. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.